Qual a relação do descendente, ou Messias, com o perdão de pecados? O que a Bíblia nos diz sobre esse assunto? Veremos as respostas após a vinheta. Olá a todos. Vamos continuar com o assunto relacionado ao descendente de Gênesis 3,15. Vimos nos vídeos anteriores que esse descendente seria um rei da descendência de Davi e que seria o profeta semelhante a Moisés. Nós veremos agora aqui mais um atributo desse descendente. Mas antes vamos contextualizar um pouco aqui sobre o profeta Daniel. Vamos ler uma passagem aqui do livro profético de Daniel e nós vamos então aqui contextualizar sobre ele. Daniel, ele viveu na época da destruição de Jerusalém e do templo. No caso aqui, o primeiro templo, o templo construído por Salomão. Ele já era cativo em Babilônia antes dessas destruições, antes delas acontecerem. E após esses eventos, a terra de Judá, junto com Jerusalém, que era a sua capital, ficaram desolados. Os judeus foram levados cativos para a Babilônia. E em Babilônia, Daniel recebeu muitas visões proféticas, entre elas uma relacionada ao Messias. E é o que vamos ler aqui agora, em Daniel, capítulo 9, versículos 24 e 25, que nos diz: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua cidade santa, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Essa profecia aqui nós não vamos analisar essa parte das 69 semanas e também do total de 70 semanas nesse vídeo. Mas vimos aqui que essa profecia trata do surgimento do Messias. Como vimos anteriormente, por ser da linhagem de Davi, o descendente ele seria rei. E para ser rei, um rei era ungido. Quando o anjo fala a Daniel sobre um Messias, não seria um Messias qualquer, ou seja, um rei qualquer. Por que podemos dizer isso? Porque o contexto associa esse Messias ou ungido com o seguinte: primeiro, ele iria acabar com a transgressão. Segundo, ele poria fim ao pecado. Terceiro, ele iria expiar as culpas. Quarto, traria justiça eterna. 5. Cumpriria a visão e a profecia. E 6. Ungiria o Santíssimo. Então, a vinda desse Messias, para cumprir essas 6 referências, só poderia acontecer após Jerusalém e o templo serem reconstruídos. Mas aqui o ponto central é que esse Messias seria diferente, porque ele acabaria com o pecado e traria justiça eterna. Ele está associado com isso. Um ser humano normal, com vida finita e limitada, não poderia cumprir esses requisitos. Por isso podemos concluir que esse Messias da profecia de Daniel é também o descendente que iria pisar a cabeça da serpente. Visto que sabemos que a serpente é um ser espiritual, que se tornou Satanás, o diabo, somente um ser espiritual, alguém superior, poderia então destruí-la. E só haverá justiça eterna quando Satanás for destruído. E esse Messias está associado com isso. Também esse Messias daria fim ao pecado, poria fim ao pecado.
Nós podemos entender essa profecia se referindo ao pecado que todos nós herdamos de Adão. A profecia de Gênesis 3,15 foi feita justamente por causa do pecado de Adão e Eva. Então, o descendente prometido de Gênesis 3,15 seria o Messias. Não um Messias qualquer, mas o Messias. E esse Messias traria fim ao pecado e traria justiça eterna. Antes de vermos quem seria de fato esse Messias, veremos mais um dos muitos atributos que ele tem. Mas veremos isso no próximo vídeo.